vim aqui fazer uma pergunta para vocês e respondê-la ao mesmo tempo, obviamente. Vale a pena fazer sustentação oral? De início, o que é sustentação oral? Quando ingressamos na parte civil com uma ação judicial, após a sentença, uma das partes vai perder e uma das partes vai ganhar, obviamente. Quem perdeu, evidentemente vai querer recorrer, tem a intenção de recorrer, e quem venceu vai ser o recorrido, em caso de recurso. Pode acontecer também de ambas as partes ser em parte vencedores e em parte perdedores, ou seja, sucumbência recíproca. Nesse caso, ambos podem recorrer. E, havendo recurso, o que acontece? Vai ser marcada uma data para julgamento desse recurso, ou em sede de juizado especial, as turmas julgadoras dos juizados especiais, ou em sede de Câmara Civil, se for na Justiça Comum. Quando marca-se a data desse julgamento, geralmente, via de regra, o voto está pronto. Tanto é que, se não tiver sustentação oral, é proferido o voto, e cada um dos jogadores vão votar, ou com o relator, ou proferirem outro voto, e vai sair ali o acórdão, definindo quem tem razão, quem ganhou o recurso ou não. Então, isso é uma breve introdução do assunto. O que acontece aí? Se o advogado tiver interesse em fazer sustentação oral, é muito interessante, porque ele pode modificar o entendimento daquele julgador, do relator e dos outros dois julgadores. Como que ele vai modificar isso? O papel do advogado é o quê? É convencer os julgadores que seus argumentos, seus fundamentos devem ser aplicados naquele caso. Ele fez isso de forma escrita? Sim. A primeira regra é você fazer por escrito e colocar nos autos, no tempo correto. Depois, por ocasião do julgamento oral, da sessão de julgamento, o advogado tem a opção, se ele quiser. Se ele não quiser, não precisa, é dispensável, de fazer aquela sustentação oral, de tentar convencer os jogadores naquela hipótese. Eu, particularmente, me atraio muito essa questão, porque é a chance que você tem de demonstrar ao juiz, ao desembargador, ou seja, ao julgador, que você tem a razão. Mostrar de forma assim, até emotiva. Acaba sendo um pouco de teatro, igual o tribunal de júri. Todo mundo fala que o tribunal de júri é mais teatral do que jurídico. Então é mais ou menos isso. Tribunal do júri eu nunca fiz, mas sempre me encantei, principalmente vendo os filmes americanos. Quem nunca assistiu um filme americano? Quem é da área do direito? Não é isso? E eu tive uma experiência que eu jamais esqueci, que é a minha primeira audiência de instrução e julgamento. A primeira audiência foi no juizado especial, em que foram ouvidas testemunhas, e depois o juiz ele já proferiu a sentença. Eu achei aquilo fantástico. É a dinamicidade do direito. É o direito assim colocado em prática de uma forma assim célere, de uma forma assim tão dinâmica. O juiz já perguntando para uma parte, perguntando para outra parte, ouvindo as testemunhas, e ele já fazendo a audiência dele de forma oral. Eu acho que isso que é a essência do direito, que é apaixonante. Sabe, você vê todos se envolverem assim de uma forma a solucionar o caso. Então a sustentação oral para mim é mais ou menos isso. Ela deve ser feita em todos os casos? Não, eu acredito que não, porque tem alguns casos que você colocando ali por escrito, você já se dá por satisfeito. Você já coloca as suas razões, já coloca o seu entendimento, coloca jurisprudência, e a matéria está muito sedimentada. Agora, quando tem alguma dúvida, fala assim, não, eu vou fazer sustentação oral para quê? Para demonstrar um ponto que pode fazer diferença nesse julgamento. Um ponto que pode ter passado despercebido pelos jogadores. Aí sim vem a importância da sustentação oral. Eu já tive casos, e assisti casos também de outros colegas,
Ainda mais hoje, no tempo de pandemia, que está tudo pelo YouTube, ou ao vivo ou gravado, você consegue assistir outras sustentações orais, em que o julgador pediu vista do processo, após a sustentação oral do advogado. Em outras palavras, o voto estava pronto. Se o advogado não fizesse nada, né, não fizesse sustentação oral, já seria proferido o voto, mas ele resolveu fazer e o juiz ficou com uma pulga atrás da orelha. Peraí, eu vou pedir vista para analisar novamente e pedir a remarcação dessa sessão, para ver se esse advogado tem razão ou não. Já é uma grande coisa, porque o voto estava pronto e certamente seria contrário. Eu já tive casos também que não mudou nada. O advogado fez a sustentação oral e o relator, ele leu o voto, não interferiu nada na sustentação oral, ele não modificou nada, quer dizer, não adiantou nada, mas pelo menos ele tentou. E eu já tive um caso que eu vou trazer para vocês que eu achei incrível. Eu fiz a sustentação oral e o relator leu o seu voto. Ele não acolheu a minha sustentação oral. Eu estava pelo recorrido nesse caso. Ele acolheu a sustentação oral, não. Ele acolheu as razões do recurso da parte recorrente. Só que os outros julgadores, que são 3, né, nesse meu caso eram 3, um falou assim, não, mas espera aí, o advogado tem razão. Pelo que ele falou aí, ele tem razão e eu vou votar diferente do relator. Então eu vou votar acolhendo as razões invocadas pelo advogado sustentante. Isso foi um ponto muito positivo. O outro julgador, o que ele fez? Da mesma forma, falou, não, concordo, eu vou votar contrário ao relator. E o relator, como que ele ficou nessa história? Ele ficou voto vencido? Não. Ele, ouvindo os colegas, se debateram, né, conversaram entre si e falou, não, tem razão, até eu vou mudar o meu voto. Então, por unanimidade, por causa da minha sustentação oral, não foi por causa das minhas razões escritas apenas, eu ganhei um recurso. Então, eu acho que vale muito a pena fazer a sustentação oral e eu recomendo que façam, né? Quem não tem prática, quem não tem experiência, procurem na internet outras sustentações orais. Tem vários canais no YouTube, até das redes oficiais, né? No meu caso é Tribunal de Goiás, TJ, tem todas as câmaras, turmas recursais, está tudo no YouTube e acredito que os outros tribunais também. Então, estou aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, né, da minha experiência, da minha atuação profissional, estou à disposição de vocês. Será um prazer ajudá-los. Quem tiver dúvida pode me perguntar também, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, vai me ajudar muito. Um grande abraço e muito obrigado. Tchau!